Hoje para falar sobre uma informação preocupante e tentar, não sei como explicar, justificar e tentar passar um alento para o torcedor e explicar também a situação, o que de fato está acontecendo com o Goiás. Segundo o Luciano Pacciello, CEO do Goiás, o executivo principal do clube, garantiu na sua primeira entrevista, ainda no final do mês de dezembro do ano passado, que o orçamento destinado ao futebol do Goiás desta temporada seria de 50 milhões. Isso não fui eu que disse, ou um torcedor, ou o André Rodrigues, não. Saiu do próprio CEO do Goiás, o Luciano Pacciello. Segundo o André Rodrigues, aí avançando um pouquinho mais na informação, desses 50 milhões, 7 milhões seriam destinados às categorias de base e 43 milhões para o elenco profissional. Aí eu já fiz aquela conta básica de padeiro, né? Não tem grandes avanços, grandes planilhas de Excel aqui não, mas se a gente dividir os 43 milhões por 13, né, que o jogador, o salário, enfim, incluindo o 13º, daria aproximadamente 3 milhões e 300 mil, né? Se você não quiser considerar o 13º, daria uns 3 milhões e 500 de folha salarial, né? Esse valor mensal para o Goiás. Eu compreendo que o valor ele não cai de uma vez só, né? Então, por exemplo, quando começa o Campeonato Brasileiro, que a Globo repassa o valor destinado, por exemplo, à Série B do Brasileirão, que desse ano deve girar na casa de 12 milhões de reais, descontando os impostos 10 milhões. Então eu compreendo, não concordo, mas eu entendo que aqui no Brasil tem essa tendência de você montar um time um pouco mais fraco no estadual e no Brasileirão contratar peças mais robustas, né? Acho que um pensamento ruim, ultrapassado, porque você pode fazer esse mesmo planejamento em outubro do ano anterior, contratar melhores jogadores, já dar um tempo de adaptação durante um campeonato mais fácil e com exigências menor, que é o campeonato estadual. Enfim, o Goiás ainda acaba adotando esse discurso. Então, se você pegar que é um clube que não contrata, porque se, por exemplo, desses 50 milhões de reais, o Goiás gastasse 10 milhões em contratações, vamos colocar aqui uma situação hipotética, comprasse o Palácios, sei lá, do ano passado aí, o Bruno Melo e o Morelli, talvez, vamos colocar assim, o Goiás gastasse 10 milhões, aí você poderia reduzir, né, desses 50 milhões, você já teria gastado 10 em contratações, aí o cálculo para a folha salarial ficaria diferente, concordo, mas como o Goiás ele não investe esse valor, daria sim, tranquilamente, sem remorso algum, o Goiás não estaria tirando dinheiro de uma despesa, das categorias de base, de um investimento futuro na Serrinha, que esse planejamento nem sequer existe no Goiás Esporte Clube. Não, o Goiás pode gastar esse valor tranquilamente. E o que o Goiás gasta? Segundo informações do Paulo Massad, da rádio Band News de Goiânia, vi essa informação no Twitter, tá bom? Um abraço aí pro Paulo. Mesmo cobrindo Vila Nova, ele acabou descobrindo nessa notícia do Goiás. Gosto do Paulo, acho que um cara bem sério, bem profissional e faz muito bem a sua função no jornalismo. Segundo ele, a folha salarial do Goiás gira na casa de 1,5 milhão de reais. E quando eu falei isso, né, acho que foi mais ou menos, acho que um mês atrás eu falei, gente, olha, um time que começa o ano tendo 3,5 milhões de orçamento e contrata para ser titular jogadores do nível técnico do Everton, do Getúlio, do Paulo Baia, mantém o Alano, Ian Souto e Edu na zaga, isso está muito errado. Esse time do Goiás não gasta nem sequer 2 milhões por mês. Foi o meu pitaco que eu dei. Mais ou menos, acho que tem isso, umas 3 semanas, tá? Mas eu compreendo, né, que de fato era sim um valor baixo, mas não tanto, né? 1,5 milhão de reais é um absurdo. O Goiás ele deixa de gastar quase 2 milhões, né? Quase 2 milhões que poderiam sim ser investidos sem problema algum nesta folha salarial. E já considerando janeiro, fevereiro, março e abril. Você acha que o Goiás vai contratar, sei lá, 6 jogadores caros antes da Série B? Eu duvido. Tá? Então, de novo, mais um ano que você promete, você destina uma quantia e simplesmente não investe. E é uma conta burra. O Goiás ele faz basicamente, vamos colocar aqui uma situação hipotética, eu gosto de trabalhar com os exemplos também, que você tem um comércio, aí a sua conta de energia por mês vem em R$1.000. Aí você fala, não, eu vou fechar, sei lá, meu supermercado às 6 horas da noite, que aí quando precisa ligar as luzes de todo o estabelecimento,
eu fecho as portas e não vendo mais daquele horário em diante, mas a energia vai vir, sei lá, R$600 por mês. É uma economia burra, porque você vai economizar 400 do mês, mas vai deixar de vender das 6 às 8, às 10, enfim, até o horário que você ficar aberto nessa situação hipotética. Então o Goiás ele basicamente faz isso, porque não é que você está economizando ao não contratar jogadores, você está perdendo, porque você tem esta quantia, não estamos falando de nenhum sacrifício, e deixa de contar com bons valores individuais dentro da montagem do elenco, algo que alguns clubes do Brasil fazem de forma deliberada. Não concordo também de você ser irresponsável com as finanças, nem para uma pessoa, muito menos para um clube, uma instituição que deveria ser séria, como é o Goiás, né? Então eu não vou